Oi, tudo bem? Eu sou o Kleber Saideles, este é o canal Madeira Prima e hoje vamos falar sobre rádios. Pois bem, meus amigos, vocês devem estar se perguntando, como assim rádios? O que rádio tem a ver com a marcenaria? Bastante. Nós temos aqui um exemplo de um trabalho que nós fizemos já há um tempo atrás, de restauração deste rádio, um rádio muito antigo, um rádio provavelmente da década de 40, pelas nossas contas, que é o rádio que faz parte aqui do nosso cenário. Nós trouxemos ele para cá, um rádio que a gente restaurou algum tempo atrás, fizemos algumas peças dele e outras a gente manteve. O rádio, na verdade, foi durante muito tempo o centro das atenções nas casas das pessoas. Eles eram construídos, então, com esta arte. A caixa do rádio era uma coisa extremamente artística. Nós vamos mostrar algumas imagens de uma eletrola, que era um segundo estágio do rádio, que era uma eletrola onde tinha um amplificador, tinha o rádio e tinha um toca-discos, que era uma espécie de vitrola. Esta eletrola, inclusive, que vocês estão vendo imagens, é uma eletrola que nos foi presenteada por nosso parceiro aqui de Porto Alegre, o Mauro Corso, que nos deu para que a gente fizesse uma restauração dela, ainda está em estudo. E o rádio, na verdade, eu vou ter uma pequena digressão aqui do assunto, porque eu sou jornalista. E como jornalista eu comecei a minha história profissional no rádio. E é um veículo assim, extremamente dinâmico, se reinventou durante a evolução das telecomunicações. A gente sempre imaginou que a televisão ia matar o rádio, que a internet ia matar a televisão, ou seja, cada um ocupou o seu espaço. Uma coisa que não tem muito a ver assim com o nosso trabalho de marcenaria, mas é uma coisa muito legal. E uma outra coisa legal é que nós tivemos, um pouquinho de história, nós tivemos uma pessoa aqui em Porto Alegre, um cidadão chamado Landel de Moura, e esse cara foi o inventor do rádio. Todo mundo diz, não, foi o Marconi. Sim, foi o Marconi. A primeira transmissão de rádio foi feita por Marconi. Mas o Marconi mandava sinais, bips, aqueles bips de telégrafo na sua transmissão. A primeira transmissão de voz humana, uma distância de 8 quilômetros, que é lá da Avenida Paulista até Santana, em São Paulo, foi feita por este cidadão gaúcho aqui de Porto Alegre, chamado Landel de Moura, que ele era padre. E isso 2 anos antes do Marconi fazer a sua transmissão. Isso é muito importante porque isso já é reconhecido, inclusive, historicamente, o trabalho do Landel de Moura. Nessa época, inclusive, dessa transmissão, aconteceu um fenômeno. Ele foi considerado bruxo, que aquilo era uma bruxaria, como é que ele podia transmitir a voz humana? E houve uma invasão do seu laboratório e ele foi depredado. Então, realmente, o rádio tinha essa coisa fantástica. No chamado Estado Novo de Getúlio Vargas, os rádios eram apreendidos. Era impossível e era crime possuir um rádio. Então, assim, o rádio teve toda essa história dentro da evolução da humanidade. Então, esse rádio a gente restaurou, essa eletrola a gente recebeu para restaurar e agora nós recebemos do nosso amigo Álvaro, lá do Rio de Janeiro, rádios antigos de companhia limitada. Nós fizemos um desafio para ele numa das nossas lives, aquelas lives que nós fizemos no Instagram. Ele disse, eu tenho um rádio Telefunken 1937, a caixa está toda detonada e tal. Eu disse, não, então nos manda que nós vamos restaurar. E aqui está a caixa. Realmente, ela está um pouquinho detonada, nada muito feia. Essa aqui estava extremamente pior. Ele não tem cupim, nós já examinamos. Ela tem um problema aqui, na parte de baixo, que as lâminas soltaram. Isso é muito comum nos rádios, nas caixas de rádio, que for restaurar vai ver, que a parte de baixo, geralmente ela tem problema, ou na parte de fora, ou na parte de dentro. Porque os rádios, eles eram valvulados, eram umas válvulas. E essas válvulas esquentavam muito. Então essa parte de baixo, onde ficava a carcaça do rádio, ficava as suas válvulas, esquentava e estragava.
Nós ainda temos aqui, nesta caixa, um problema nas duas laterais. Aqui um problema de falta de lâmina, que teve um pequeno no caso aqui foi perdido a parte da lâmina, e aqui nesse outro lado também. Aqui está um pouco pior, já se perdeu alguns pedaços e também está levantando aqui toda a parte de laminação. Aqui em cima também, ou seja, está bem comprometido esta parte aqui. Então nós vamos fazer, desculpe, nós vamos fazer um desafio. Nós vamos retirar hoje o acabamento desta peça e nós vamos em busca de duas alternativas. A primeira alternativa é a gente verificar se conseguimos uma lâmina de embuia, que é o caso dessa aqui, mais ou menos parecida com esta, para que a gente faça a troca desta lâmina e desta lâmina. Daqui em cima não precisa, da frente também não. Caso a gente não consiga, o Álvaro nos mandou uns retalhos de lâmina e nós vamos fazer então os enxertos aqui na lateral. Talvez se troque uma, faça um enxerto neste local pequeno e a outra parte a gente troca. Então, esse é o nosso desafio. Nosso desafio para a restauração do rádio Telefunken de 1937. Depois, mais adiante, o Álvaro vai nos mandar a foto dele montado com seu painel e tal, que está em revisão lá no Rio de Janeiro. Então, vamos começar o nosso trabalho. Eu queria mostrar alguns detalhes desse processo de retirada de acabamentos. Aqui é possível ver manchas, é possível ver aqui nesta parte do móvel. Provavelmente as pessoas colocavam a mão aqui, ó. Então ela está completamente diferente, a tonalidade daqui, aqui na frente. Essa parte aqui está desgastada. E aqui está uma mancha que provavelmente seja também uma mancha do calor do rádio. Provavelmente este acabamento aqui seja em goma laca. Então vamos começar retirando esse acabamento aqui. Vamos lá? Pois bem. Primeira providência, eu não posso mais aparecer aqui no vídeo fazendo o trabalho com produtos químicos sem estar devidamente com luvas. Algumas vezes eu fiz isso, como era uma coisa rápida, eu até me penitencio vocês. Mesmo que seja uma coisa rápida, a gente não deve fazer isso. É claro que existe um custo nessas nossas luvas, enfim, todo aquele problema que a gente já sabe, né, virou uma coisa bastante complexa possuir uma luva. Essa aqui já é tão ruim que já rasgou. Mas vamos lá. Então, nós vamos usar um removedor. Vamos fazer uma pequena aplicação de removedor, sempre deixando uma pequena camada, nunca passando como se nós estivéssemos pintando, sempre deixando uma camada. E aí a gente vai observando o que está acontecendo aqui na nossa superfície. Já vou colocar um pouco aqui na frente para a gente ver a diferença. É importante essa parte da retirada do acabamento, gente, porque exatamente aqui que a gente vai ter a dimensão e a cor da madeira. Vocês viram que ela estava toda manchada, né? Tava diferentes tonalidades e a gente não tinha noção exatamente, não tem noção ainda, até tirar isso aqui, e exatamente que tipo de madeira é. A gente sabe que é embuio, porque eu já dei uma lixadinha no cantinho ali. Mas, ó, então, vejam vocês. Vou pegar aqui a nossa pedrinha. É como a gente desconfiava, realmente é goma laca. Faz uma retirada diferente, sai uma espécie de película.
tiradinha aqui. Então, como nos informou o nosso amigo Álvaro, este é um Telefunken do ano 1937. Esses eram os chamados rádios transoceânicos. Durante a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, inclusive, tem histórias muito fortes. Aqui no interior do Rio Grande do Sul, havia uma imigração muito grande de alemães e italianos, e durante o período de guerra, havia uma proibição de ter a propriedade dos rádios. Quem fosse proprietário de um rádio tinha que entregar o seu rádio à polícia. Há casos, inclusive, bastante icônicos no interior do Rio Grande do Sul, que houve uma ordem para que o rádio fosse preso. Mas, na verdade, a ordem era o rádio operador, ou seja, a pessoa que tinha o rádio, né? O que eles chamavam na época do rádio escuta. Prendam o rádio. E a pessoa foi lá, o encarregado da prisão, e prendeu o rádio, o aparelho rádio. E esse aparelho rádio veio para Porto Alegre de trem preso. Quer dizer, é uma história muito hilária, de certo modo, mas claro, na época era uma coisa muito séria. Ou seja, não se podia ter rádios. Se fabricava naquela época um pequeno radiozinho que era com uma lâmina de metal, uma coisa chamada galena. E quem fosse preso com isso era condenado à prisão. Então, a história, esse aqui é um rádio, segundo o nosso amigo Álvaro, é um Telefunken 1937. Ele é realmente bem difícil de tirar aqui o nosso acabamento. Veja a situação que fica a nossa estopa. Mas já começa a mudar o visual do nosso Telefunken em 1937. Ainda tem os resquícios de acabamento, que essa nossa pressão aqui começa a retirar. Agora a gente espera um pouquinho para que ele seque, que eu quero que a Paula mostre bem de pertinho aqui já a situação que o nosso rádio está ficando. E eu quero mostrar uma outra coisa muito interessante que agora a gente está percebendo aqui na concepção desta caixa. Aqui muitas vezes, gente, nesse processo de retirada, quando tem algumas partes mais rebeldes, a gente pode passar uma segunda demão, a gente pode castigar um pouquinho aqui com a espátula e a gente pode usar uma esponja de aço, aquelas que a gente usa para lavar louça também para ajudar aqui. Enquanto seca, para a gente ver já a modificação da situação aqui do nosso Telefunken em 1937, eu quero explicar um negócio. Aqui é a lâmina. Essa lâmina está nesse sentido. Coisa curiosa, né? Ela está nesse sentido, no sentido do comprimento. Até aí nada de anormal. Só que ela não tem emendas. Ela não tem emendas, ou se tem a emenda for muito bem feita, que aqui na parte da frente, nestas duas partes aqui, a fibra continua nesse sentido. Então o desenho vem assim, continua aqui e segue aqui nesta parte de baixo. Ou seja, toda a fibra de lá até aqui, a fibra dessa lâmina está nesse sentido. E esta nesse sentido. Então vejam vocês o seguinte, como esse móvel, digamos assim, esse eletrodoméstico que entrava na casa das pessoas, tinham todo o cuidado na sua fabricação.
essa lâmina vem nesse sentido e esta lâmina na lateral segue o mesmo sentido. Hoje a gente vê muitos trabalhos que colocam lâmina de qualquer posição. Então vamos dar mais uma limpadinha aqui, para a Paula mostrar aqui bem de pertinho. Ainda tem um pouquinho de... Ó, pode mostrar bem de pertinho aqui, Paula. Ó. Aquela mancha que vocês viam anteriormente, aqui, na parte queimada, parecia uma parte queimada, que talvez fosse mesmo, já não tem mais, e a madeira já está praticamente homogênea. Mas nós vamos dar uma segunda demão ainda aqui, e vamos dar uma demão geral aqui nas duas laterais, e aí nós vamos definir se a gente consegue uma lâmina de embuia para fazermos esta lateral, ou se nós vamos trabalhar a base do enxerto. Essa é uma decisão que nós vamos tomar no nosso próximo programa. Pois bem, gente, esse é um programa rápido, mas é um programa bem interessante. Eu quero dizer que tenho bastante prazer em conversar sobre rádio, porque eu acho que é um ícone da comunicação e uma coisa muito presente na casa das pessoas. Hoje, claro, no celular e tal, mas houve um tempo que era assim, e até mesmo aquela antiga eletrola que era o centro das atenções nas nossas salas. Por isso que aqui no canal Madeira Prima a gente não se cansa de repetir aquilo que já se tornou um conceito para nós. Preserve seu móvel de madeira. O futuro será mais verde.